Análise contextual às 70 semanas de Daniel, parte 5. Selar a visão e a profecia de Daniel, uma coisa que a gente tem que analisar, galera. Muitos líderes religiosos querem inserir Daniel como se ele realmente fosse um profeta, um personagem que estava ali profetizando por ele mesmo, ou falando, trazendo qualquer narrativa por ele mesmo, galera, a respeito de todo o contexto, de todas as narrativas de Daniel capítulo 9, ou até mesmo de todo o livro de Daniel. Será que é isso mesmo, galera? Será que a gente pode pegar e atribuir o personagem Daniel como se ele fosse um profeta? Será? A gente tem duas narrativas, galera, no livro de Macabeus, tá? Que inclusive, diga-se de passagem que o livro de Macabeus, rapaziada, o primeiro Macabeus e o segundo Macabeus são dois livros que estão inseridas na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, galera, tá? E olha que muitos que estão dentro da academia, líderes religiosos, teólogos renomados, pastores, né, padres, sabem muito bem, eles defendem isso, muitos defendem isso, que a Bíblia de Jerusalém é uma das Bíblias mais conceituadas perante todas as outras Bíblias cristãs, galera. Então, vamos ver o que vai falar 1 Macabeus, capítulo 29, versículo 27. Vamos lá. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas, galera. Esse período, rapaziada, de Macabeus era justamente o período, né, do que está se tratando a narrativa do capítulo 9 de Daniel. E daqui mais pra frente, tá? Em outras partes, nas últimas partes aí, quando eu chegar no versículo 25, versículo 26 e 27, vocês vão entender perfeitamente de que toda essa narrativa está se tratando ali, né, de Judas Macabeus e Antíoco Epifanes, que está inserido dentro das narrativas do livro de Macabeus, galera, tá? 1 Macabeus capítulo 14, versículo 41 vai dizer também o seguinte: soube também que os judeus e os seus sacerdotes haviam consentido que Simão se tornasse seu chefe e sumo sacerdote perpetuamente, vírgula, até a vinda de um profeta fiel, galera. Olha aí. Como que a gente vai afirmar, como que eu simplesmente vou querer colocar Daniel como se ele fosse um profeta? Vê se isso não seria uma tremenda de uma contradição. E não foi uma contradição, galera, por parte do autor dos evangelhos, do qual está inserido essa narrativa lá, se eu não me engano, em Mateus capítulo 24, que eu vou colocar aí, ó. Como disse, como foi falado pelo profeta Daniel. Aonde que Daniel foi profeta, galera? A gente tem aí os próprios judeus dentro da religião ortodoxa do judaísmo, que não considera em nenhum momento lá na Taná Daniel como um profeta, galera, justamente por causa disso. Naquela época não tinha nenhum profeta, não existia profeta nenhum. Inclusive, galera, naquela época, eles estavam procurando, tá, a orientação de algum profeta remodelar o templo que foi construído, cara. É disso que se trata, rapaziada. Muitos colocam o ungir o Santo dos Santos como se fosse, por exemplo, o batismo de Jesus. A gente tem, por exemplo, o Dr. Rodrigo Silva, conforme eu vou mostrar o gráfico aí, ó, que a base que eles tiram é essa, conforme está inseridos aí, segundo a visão de Dr. Rodrigo Silva. Tá vendo o gráfico aí, ó? Segundo a visão de Dr. Rodrigo Silva, ungir o Santo dos Santos está se aplicando ao batismo de Jesus no ano 27. No ano 27 na Era Comum, galera. Ou seja, Jesus Cristo se encontra com João Batista e é batizado. Será que isso é verdade, galera? Claro que não. Não faz o menor sentido, não tem lógica querer atribuir os santos dos santos e aplicar isso no batismo de Jesus. Essa unção no batismo de Jesus. Está errado, galera. Galera, para vocês verem o quanto não faz o menor sentido a visão de Dr. Rodrigo Silva. A interpretação que ele coloca, as 70 semanas de Daniel aplicando ao Jesus mítico do Novo Testamento, cara. A interpretação que ele coloca, as 70 semanas de Daniel aplicando ao Jesus mítico do Novo Testamento, cara. Por quê? Porque segundo a visão de Dr. Rodrigo Silva, da galera que está dentro da instituição adventista do sétimo dia, não só deles, mas como de muitos líderes religiosos, inclusive até os preteristas parciais, né?
que estão aí dentro da escatologia preteristas, eles trazem essa ideia também. A mesma ideia de Dr. Rodrigo Silva. Por que eu estou falando isso, galera? Porque era a ideia que eu tinha. Quem assistir aí no meu canal, procurar e vai estar lá as 70 semanas de Daniel, na época que eu estava dentro do preterismo parcial. Né? Então o que acontece? Dr. Rodrigo Silva coloca Jesus Cristo sendo batizado por João Batista no ano 27 na Era Comum, que para eles, né, é depois de Cristo. Aí depois tem, na última semana de Daniel, que são os últimos 7 anos, né, Jesus é batizado por João Batista e vem o primeiro período de 3 anos e meio. E eles colocam do batismo no ano 27 até a crucificação de Jesus, que dá ali no meado do ano 30, que dá ali do ano 30. E depois do ano 30, vai até o ano 33, ou meado, ou final do ano, não, vai até o ano 34, para completar os últimos 7 anos, fazendo todo esse malabarismo, cara. Ou seja, colocando esse intervalo do ano 27 até o ano 34 depois de Cristo, ou seja, a Era Comum, com a suposta morte de Estevão, conforme vai relatar lá em Atos dos Apóstolos, galera. Ou seja, para eles se cumprindo ali a última semana de Daniel, ou seja, no ano 34 da Era Comum. É uma piada, rapaziada. É uma piada, por quê? A gente tem no versículo 26, galera, que vai tratar ali a respeito do povo, desse príncipe que viria, galera, do povo que viria, tá? E que inclusive viria para poder destruir a cidade e o santuário, galera. Isso é o que está escrito lá. E além disso, faria guerra e cometeria ali desolações conforme foram determinadas, segundo as narrativas, galera. E o que acontece? A gente tem o Dr. Rodrigo Silva aplicando isso para Vespasiano, para Tito lá no ano 70, inclusive os preteristas parciais também fazem isso. Só que aí vem minha pergunta, galera. Vem minha pergunta. Se a última semana de Daniel, que são os 2 períodos de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, galera, está se aplicando ao Jesus do Novo Testamento no ano 27 e com a morte de Estevão no ano 34, na Era Comum? Ué, e esse intervalo, galera, até o ano 70, que partindo da crucificação de Jesus do ano 30 ou da morte do ano 30, vamos botar da morte do ano 34 de Estevão até o ano 70, a gente tem o quê? A gente tem um período de 36 anos, galera, que a gente subtrai 70 anos menos 34. Então, como que em um período, em um intervalo de 36 anos, galera, a gente vai aplicar ali a última semana das 70 semanas de Daniel? Vê se faz o menor sentido isso, cara. Vê se isso não é uma piada. A referência do ungir, o Santo dos Santos, é a um lugar, a um local. É disso que se trata dentro de todas as narrativas de capítulo 9 de Daniel. E por qual motivo isso? Aí vocês vão perguntar, Alexandre, por qual motivo então que não está se tratando do batismo de Jesus, mas está se tratando de um local? Por qual motivo? Quero entender, Alexandre, qual é o motivo? É simples. A maior finalidade, galera, das 70 semanas de Daniel era restituir o templo de Jerusalém. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência.